Segredos de um modo antigo de rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Greg Braden. Continue abençoando. A minha experiência com o uso do modelo de bênção acima é que às vezes é preciso aplicá-lo uma ou duas vezes para que possa surtir efeito. A razão disso não é inesperada. Para sobreviver neste mundo, todos nós aprendemos a confinar habitualmente os nossos sofrimentos no nosso íntimo. Às vezes, somos tão eficientes em mascarar os sentimentos sobre as nossas experiências que, mesmo nós, esquecemos onde os escondemos. Por favor, não desanime se tiver a impressão de que a sua bênção não está dando resultado nas primeiras tentativas. Talvez sejam necessárias várias repetições para penetrar na casca que você construiu para se proteger. Por isso, continue abençoando. Expresse a sua bênção em voz alta. Repita. Repita outra vez. Use nomes, organizações, pessoas e datas cada vez que identificar quem causou o sofrimento que você está abençoando. Quanto mais específico você for, mais livre o acesso que você cria para a memória do sofrimento preservada pelo corpo. Repita a bênção até sentir no seu corpo um aquecimento que se expande a partir da boca do estômago. À medida que você continua, o calor aumenta e se espalha por todo o corpo. Não se surpreenda se você prorromper em lágrimas e soluços incontroláveis, pois é assim que a bênção liberta o nosso sofrimento e o dissipa. Quando a bênção se completa, o mundo parece diferente. Embora a causa do sofrimento persista, nós mudamos o modo como sentimos com relação a ele. Esse é o poder da bênção. É também o momento em que as palavras podem faltar-lhe. É algo que você precisa vivenciar pessoalmente para compreender. Conheço pessoas que descobriram o poder da bênção e agora bendizem tudo o que a vista capta. Desde o corpo de animais esmagados que estão dormindo na beira das estradas, até cada fato noticiado com imagens na tela da televisão. Elas oferecem uma bênção em voz sussurrada várias vezes ao dia. Quando essas pessoas estão no meu carro e cruzamos com uma ambulância que vai ou volta de um hospital, ou mesmo quando alguém nos ultrapassa imprudentemente num trecho onde essa manobra é proibida, numa estrada estreita da montanha, as bênçãos nelas são uma segunda natureza. É tão automático quanto dizer saúde quando brindamos. Não se surpreenda se descobrir que esses atos causais de bênção começam a aparecer espontaneamente em sua vida. Perguntei na última sessão como podemos fazer orações positivas enquanto ainda estamos sob a influência de emoções negativas como dor, raiva, ódio e desejo de vingança. Um dos segredos das tradições de sabedoria é que a oração é mais eficiente quando nos preparamos como um ser inteiro, mente, corpo e espírito, para entrar numa conversa sagrada com a mente de Deus. Se o campo refletirá aquilo em que nos transformamos, então se tornará para nós mais importante do que nunca estar onde os nativos americanos chamam de um bom lugar, quando rezamos para curar-nos do nosso sofrimento.
O antigo dom de bem dizer prepara-nos para rezar num lugar de força e clareza, e não de fraqueza e incerteza. Embora as instruções possam ser úteis e interessantes, creio que às vezes os ensinamentos de sabedoria são transmitidos mais adequadamente como histórias. Quanto mais real for a história, mais o exemplo faz sentido. A história a seguir descreve a minha primeira experiência com a bênção numa época de perda pessoal. Embora ela possa empalidecer em comparação com os sofrimentos realmente grandes do mundo, foi a bênção que me ajudou a superar a perda de um amigo querido quando o fato aconteceu. Esse exemplo pode ajudar também você a lidar com as suas perdas. A bênção na perda. Alguns dos meus relacionamentos mais envolventes foram com animais. Durante uma semana no início dos anos 1990, eu estava ministrando um misto de seminário e retiro numa pousada no Monte Shasta, Califórnia. Um gatinho preto que andava pela casa resolveu entrar no meu quarto e no meu coração e não saiu mais. O meu novo amigo havia nascido 5 semanas antes, de uma gata jovem que procriara pela primeira vez e não conseguia alimentar os filhotes. Quando os empregados da pousada descobriram o que havia acontecido, acharam que todos os gatinhos tinham morrido. Alguns dias depois, porém, aconteceu um pequeno milagre. A mamãe gato saiu do esconderijo carregando um montinho de ossos e pele, que sobrevivera todo esse tempo sem comer. O pessoal começou imediatamente a alimentar o gatinho, na tentativa de restituir-lhe a saúde. Percebendo sua força mágica e vontade inabalável de sobreviver, eles o chamaram de Merlin. Achando o meu quarto naquela noite, Merlin miou e ronronou na porta, até que cedi ao meu impulso de cuidar de cada animal do planeta e o deixei entrar. Durante a semana do programa, ele dormiu comigo todas as noites e sentou comigo todas as manhãs enquanto eu tomava café no quarto. Equilibrado na borda da pia do banheiro, ele me observava fazer a barba e caminhava pelos meus diapositivos de 35 milímetros, numa época anterior ao PowerPoint, enquanto eu os preparava para o dia seguinte. Todas as manhãs, ele ficava na beirada da banheira, enquanto eu tomava banho, apanhando com a boca gotas de água que saltavam do meu corpo. Depois de uma semana, Merlin e eu éramos bons amigos, e eu me vi totalmente apegado ao pequeno milagre cheio de vontade de viver. Por uma série de sincronicidades que ocorreram em seguida, Merlin e eu fizemos uma longa viagem até minha casa no deserto do norte do Novo México. Ele logo se tornou a minha família e, nos 3 anos seguintes, esteve comigo todas as noites, enquanto eu preparava o jantar e cochilava ao lado do meu antigo computador Apple, enquanto eu escrevia o meu primeiro livro. Certa noite, Merlin saiu, como fazia habitualmente naquele horário, e eu nunca mais o vi. Era o verão de 1994, na semana em que um cometa enorme colidiu com Júpiter. Inicialmente, pensei que ele saíra para dar uma volta e explorar o ambiente, como os gatos às vezes fazem, e que logo voltaria.
Talvez ele se orientasse pelo deserto acompanhando as linhas magnéticas da Terra, como fazem os pássaros e as baleias. Os mesmos campos que foram perturbados pelo estranho efeito de Júpiter sobre os campos magnéticos da Terra. Esses poderiam ter sofrido alterações e levado Merlin para outro lugar qualquer. Ou pode ter sido por centenas de outros motivos. O fato era que Merlin desaparecera. Passados 2 dias, comecei a procurá-lo. Não atendi chamadas telefônicas e não fiz absolutamente nada durante quase uma semana em que vasculhei todos os campos de Taos, Novo México. Teria ele caído numa das armadilhas que os fazendeiros armavam para os coiotes que caçavam as suas ovelhas? Talvez estivesse preso num antigo edifício ou num poço sem conseguir sair. Durante dias procurei em ninhos de corujas e examinei cada toca de texugo e esconderijo de coiote que pudesse encontrar. Por fim, parei de procurar Merlin e comecei a buscar vestígios dele, sua pele ou sua coleira. Todos os meus esforços foram inúteis. Certa manhã, ainda na cama logo antes do nascer do sol, meio sonhando, meio acordado, pedi simplesmente um sinal. Eu precisava saber o que havia acontecido com o meu amigo. Antes mesmo de concluir o pedido em minha mente, aconteceu algo que jamais ocorrera antes e nunca voltou a se repetir desde então. Do sótão da minha casa ouvi um som que vinha de fora, depois outro e mais outro. Em segundos, vindo de todas as direções, envolvendo totalmente a prioridade, ouvi o uivo inconfundível de coiotes, mais do que já ouvira em todos os anos em que residia naquele local. Durante o que pareceram minutos, eles uivaram e ganiram até que, tão repentinamente como haviam começado, silenciaram. As lágrimas corriam-me dos olhos, enquanto eu dizia em voz alta: acho que Merlin não está mais comigo. Nesse momento, vi o que acontecera com o meu amigo. Eu sabia que os coiotes o haviam apanhado e que eu nunca mais o veria. Mais tarde no mesmo dia, comecei a ver coiotes por toda a propriedade, em plena luz do dia. Eu certamente os vira no passado, mas antes eles sempre haviam aparecido depois do pôr do sol ou pouco antes do amanhecer. Nesse dia, eles estavam por toda parte, sozinhos, em grupos de 2 ou 3, filhotes com as famílias, todos vagueando pelos campos. Eis o motivo por que contei essa história. A perda de Merlin me fez sofrer. Na minha dor, eu poderia ter perseguido cada coiote, um a um, pensando, foi esse que pegou o meu amigo. Eu poderia ter empoleirado no alto de um celeiro com um rifle nas mãos e vingado a morte de Merlin, até não deixar mais nenhum coiote em todo o vale. Eu poderia ter feito tudo isso e nada teria mudado. Merlin continuaria desaparecido. Eu não estava indignado com os coiotes. Eu apenas sentia falta do meu amigo. Sentia falta de sua personalidade e dos sons engraçados que fazia quando tocaiava, caça grossa, como as mariposas na porta de tela à noite.
Eu sentia a falta do jeito como ele me olhava de cabeça para baixo, deitado no frio assoalho de ladrilhos no verão. Naquela tarde comecei a dirigir pela estrada de saibro poeirenta que serpenteia pelo vale e cheguei à rodovia principal. Foi nessa ocasião que tive a minha primeira experiência de bênção. Subindo o vidro para que ninguém pudesse me ouvir, não havia ninguém a quilômetros de distância, de qualquer modo. Abençoei Merlin em sua passagem, agradecendo-lhe toda a alegria que ele trouxera para a minha vida. Essa foi a parte fácil. Em seguida, comecei a abençoar os coiotes, especialmente aqueles que lhe tiraram a vida. Em poucos instantes, comecei realmente a sentir uma espécie de estranha afinidade com eles. Eu soube que o que acontecera não era o ato intencional para me fazer sofrer. Eles simplesmente fizeram o que coiotes fazem. Abençoei a mim mesmo na tentativa de compreender por que a natureza às vezes parece tão cruel. No início, nada parecia acontecer. Eu sentia tanto a perda que não conseguia deixar a bênção entrar. Depois de algumas repetições, porém, a mudança começou. A sensação começou como um calor no estômago, que foi se intensificando à medida que se espalhava por todo o corpo. Com os olhos cheios de lágrimas, comecei a soluçar convulsivamente. Dirigi para o acostamento e fiz todo o possível para abençoar até esgotar todas as minhas energias. Eu soube que, por aquele dia, a bênção estava completa. O interessante com relação ao ato de abençoar é que o mundo não muda, nós é que mudamos. Em nossa disposição de conhecer e liberar o que nos causou sofrimento, o mundo parece diferente e nós nos tornamos pessoas mais fortes, mais saudáveis. Curiosamente, depois da paz que celebrei com os coiotes naquele dia, embora eu os ouça à noite, nunca mais vi um deles sequer cruzar os limites da nossa propriedade. Entretanto, no ano passado, vi outro gato de raça diferente, meu primeiro leão da montanha vivo. Ele passou por baixo da cerca e chegou ao meu quintal. Quando afastar-se não é suficiente. Embora a história de Merlin possa parecer um exemplo insignificante, eu o ofereço porque é real e profundamente pessoal. O princípio do abençoar que descrevi para Merlin produz efeitos com relação a qualquer sofrimento que você possa sentir, seja em âmbito local ou global. Tive recentemente a oportunidade de testar o poder da bênção por ocasião de um dos atos mais chocantes e horrendos que testemunhei como adulto. Como anteriormente, ela foi o recurso que me permitiu manter a fé no mundo e me deu energia para prometer fazer deste mundo um lugar melhor do que este em que vivemos hoje. Senti o meu corpo ficar tenso em resposta ao que ouvira. Um civil americano que trabalhava no Iraque acabara de ser executado, a cabeça decepada e jogado à beira da estrada, sem nenhuma dignidade ou respeito que merece a vida humana em qualquer lugar do mundo. Eu estava na Europa, numa viagem para divulgar um livro, quando a CNN Internacional noticiou o brutal assassinato. O âncora do jornal comentou que
Embora as agências noticiosas em outras partes do mundo estivessem mostrando o vídeo e as fotografias para documentar o crime, a CNN optara por não fazê-lo. Em lugar das imagens reais, o repórter fez um relato detalhado do que ele tinha visto no vídeo. Como sou uma pessoa muito visual, para mim essa escolha talvez tenha sido ainda pior do que as próprias fotos. Enquanto eu ouvia a descrição verbal dos últimos segundos da vida desse homem, as imagens que se formavam na minha mente me deixavam profundamente perturbado, com a sensação de irrealidade que normalmente acompanha notícias que chocam a nossa sensibilidade. Uma das lições que aprendi com as desumanas execuções no Iraque, como também com as imagens que documentam guerras de qualquer época da história, é que o sofrimento e a perda internacional de vidas jamais podem ser compreendidos realmente no sentido dicionarizado da palavra. É inútil pessoas racionais e amorosas sequer tentarem compreender as atrocidades que acompanham tais atos de guerra. Para isso, teríamos de nos colocar no lugar dos que estão no campo de batalha e pensar como eles pensam. Ao mesmo tempo, esses eventos passaram a fazer parte do nosso mundo. Eles são uma realidade que vem acontecendo. Sempre que pergunto à plateia quantas pessoas mudaram seus hábitos de assistir aos noticiários, o número de mãos erguidas é revelador. Em cada plateia, sem exceção, é cada vez maior o número de pessoas que afirmam assistir menos às notícias ou que abandonaram definitivamente esse hábito. Em resposta à minha pergunta seguinte, por quê? Elas dizem que é tudo muito deprimente e doloroso. Não querem mais que elas mesmas e suas famílias sejam bombardeadas por imagens de crueldade e sofrimento e pela sensação de que não há nada que possam fazer para mudar as coisas. Embora evitar as investidas diárias do terror nos noticiários possa proporcionar uma trégua, na melhor das hipóteses, ela é de curta duração. Acredite, eu tentei. Descobri que, apesar de ser fácil mergulhar nas rotinas diárias da vida rural numa pequena comunidade, de uma forma ou outra as informações sempre chegam a nós. Os acontecimentos do mundo continuam. Num determinado momento, detalhes de grandes notícias chegam velozes na forma de perguntas como: você ouviu? Por meio da comunicação verbal, de um artigo de revista ou das manchetes de um jornal, de repente temos de encarar exatamente as situações que esperávamos evitar. Quando nos deparamos com situações assim, o que podemos fazer? Simplesmente desviar a atenção não é a resposta. Embora não possamos mudar o que a vida nos apresenta, precisamos descobrir onde os fatos se encaixam para poder continuar. Quer sintamos o sofrimento do mundo ou a dor causada pela perda de pequenas coisas que amamos, o poder da bênção opera do mesmo modo. Vivi as minhas maiores experiências de bênção em momentos de perda. Da morte repentina do meu pai e da nossa relação não resolvida, ao fim de 2 casamentos e a traição da confiança por parte dos que eram mais próximos, posso partilhar o processo da bênção de um lugar de convicção, porque sei
que ela é eficaz. A minha oração é que ela traga resultados positivos também para você e se torne uma amiga em tempos de necessidade. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.